Olá, hoje eu quero fazer uma pergunta para você. O que é que não tem boca, mas sempre diz alguma coisa? A resposta para essa pergunta é simples. O que não tem boca e sempre diz a você alguma coisa é as Escrituras. Sim, porque nós que estamos em Cristo, nós já temos as Escrituras para nos dizer o que nós devemos pensar, o que nós devemos falar, o que nós devemos agir, de forma que o que está escrito aqui é importantíssimo para as nossas vidas. O que está escrito aqui é aquilo a quem eu e você temos que dar valor. É importante demais darmos valor para as Escrituras que foram inspiradas por Deus. Elas são úteis para o nosso ensino, para a nossa correção, para a nossa edificação, para a nossa educação na justiça, a fim de que sejamos homens de Deus, aperfeiçoados e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então, o que está escrito aqui é suficiente para a sua vida e para a minha vida. Porque através do que está escrito, nós podemos viver uma vida em Cristo saudável, uma vida em Cristo exemplar, uma vida em Cristo irrepreensível, sem mácula, sem defeito algum. Porque o que está escrito é, como eu posso dizer assim, é como se fosse um manual para que possamos saber o que devemos viver, como devemos viver neste mundo. Então isso é muito importante. E eu estou falando isso porque, infelizmente, muitas pessoas hoje não dão valor ao que está escrito. Muitas pessoas deturpam o que está escrito, ensinam errado. E isso é algo que leva muitas pessoas, induz muitas pessoas ao erro, quando elas ouvem alguém ensinando algo que está errado. Geralmente essas pessoas que ouvem isso são pessoas ingênuas, incautas e inocentes, que são manipulados por esses homens, que infelizmente hoje são pastores, bispos e apóstolos, que ensinam errado. Assim a pessoa aprende errado e pratica algo errado. Algo que o Senhor Jesus não concorda e nem aprova em tempo algum. Por isso, ele disse para aquelas pessoas: errais não conhecendo as Escrituras. As pessoas que hoje estão laborando em grande erro é porque elas não conhecem as Escrituras, não leem. Isso é algo errado. Não deveria ser assim. Não deveria mesmo. Porque os irmãos de Bereia, quando Paulo pregou, eles examinaram as Escrituras para ver se as coisas que Paulo falava eram de fato de acordo com o que estava escrito. Eles foram lá nas Escrituras que eles tinham na época e conferiram que aquilo que Paulo falava estava igual ao que estava escrito. E por consequência disso, o resultado disso foi que muitas pessoas se converteram. Está escrito lá esse texto. Então, sempre que alguém lê as Escrituras e pratica aquilo que leu, um bom resultado acontece na vida dela. Pode acontecer na sua, tem que acontecer na minha também. E é isso que nós devemos nos conscientizar. Porque você e eu podemos ler as Escrituras na hora que a gente quiser, sem impedimento algum. Essas Escrituras aqui não são monopolizadas por ninguém, a não ser por você e por mim, que nós temos essas Escrituras para lermos a hora que a gente quiser. E ao lermos a hora que a gente quiser, vamos aprender as coisas certas, úteis, importantes para a nossa vida em Cristo progredir.
crescer ainda mais na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Então, é importantíssimo demais. Então, nós devemos dar valor ao que a Escritura diz, porque o que a Escritura diz, ela diz para o nosso próprio aperfeiçoamento. Não é para nos destruir, não é para nos induzir ao erro, não é para fazer a gente fracassar, naufragar na fé, se atrapalhar. Não é para perturbar a nossa vida em tempo algum. Pelo contrário mesmo. Então, eu espero que você entenda isso hoje. Porque eu vou ler um texto aqui, que está aqui nas Escrituras, que diz exatamente sobre o que eu quero falar hoje. E o texto está escrito assim. Deixa eu ver aqui. Aqui achei. O texto que eu vou ler aqui é muito simples, é uma pergunta. Está escrito assim: contudo, que diz a Escritura? Contudo, que diz a Escritura? É uma pergunta. Essa pergunta tem que ser respondida. E eu poderia responder isso assim, dizendo: a Escritura diz muitas coisas importantes, revela muitas coisas, traz conhecimento, agrega conhecimento para a minha vida em Cristo. Porque as sãs palavras do Senhor Jesus estão nas Escrituras. A sã doutrina do Senhor Jesus está nas Escrituras. É isso que as Escrituras dizem para mim, para você também. Elas trazem isso para a minha vida. Ela me diz isso todos os dias, toda vez que eu leio, ela está me dizendo algo importante. Assim também, as Escrituras que estão nas Epístolas dos Apóstolos dizem também muitas coisas que podemos aplicar em nossas vidas para o nosso crescimento. Então, a minha vida e a sua vida tem que girar em torno do que a Escritura diz. Então, nós não podemos em tempo algum ouvir o que está em desacordo com o que está escrito. Nós não podemos ouvir aqueles que ultrapassam o que está escrito, aqueles que deturpam o que está escrito. Não podemos ser ingênuos a esse ponto de nos deixarmos levar por esses que, infelizmente, ensinam coisas erradas, ensinam coisas que a Escritura não diz, usam textos fora do contexto para dizer alguma coisa que a Escritura não diz. Esse é o erro que nós não podemos mais viver. Na vida em Cristo Jesus não existe lugar e nem espaço para aqueles que ouvem essas coisas erradas. Por quê? Nós já temos as Escrituras aqui, para conferirmos, para lermos, para nos inteirarmos do que está escrito, para ouvirmos o que ela diz para você e para mim. Tem que ser assim. Nós temos que entender isso hoje, porque nas Escrituras existem muitos textos. São vários livros agrupados aqui nesse compilado, que muitos chamam de Bíblia, mas eu prefiro dizer o termo Escrituras, porque foi assim que o Senhor Jesus, nosso exemplo, falou quando se referiu ao que estava escrito. Não diz a Escritura isso? Errar não conhecer as Escrituras? Examinar as Escrituras, como ele falou? Então, é isso que nós devemos ouvir. Devemos ouvir a Escritura. Devemos colocar os nossos ouvidos atentos àquilo que a Escritura diz. Nossos ouvidos têm que estar atentos ao que a Escritura diz. Porque o que a Escritura diz é algo importante que nós devemos dar valor. É necessário entender isso. Então, nós devemos fazer isso sempre, ouvir o que a Escritura diz. Porque se deixarmos de ouvir o que a Escritura diz, vamos começar a dar ouvidos a homens que, infelizmente, estão agindo com astúcia para nos induzir ao erro. Assim é que muitas pessoas estão sendo levadas ao redor por todo o vento de doutrina estranha. E na Escritura nós vemos ela nos dizendo
que não podemos se deixar envolver por doutrinas várias e estranhas, como está escrito na Epístola de Pedro. É isso que a Escritura nos diz. Mas, infelizmente, parece que muitas pessoas ensurdeceram os ouvidos, se recusam a dar ouvidos a essa verdade e se entregam às doutrinas estranhas. Vivem de um lado para o outro, como crianças agitadas, levadas ao redor por todo vento de doutrina. É assim que está acontecendo hoje. Por quê? Porque as pessoas não estão dando ouvidos ao que a Escritura diz. E o texto aqui é muito bem claro. Contudo, que diz a Escritura? Está perguntando para você. Como você pode responder essa pergunta? O que diz a Escritura? A Escritura diz algo importante para a sua vida. Algo que vai te deixar totalmente blindado, digamos assim, contra as falsas doutrinas, as heresias, os ensinos errados, os ensinos demônios, as fábulas, as invencionices, as coisas que transformaram as denominações no que elas são hoje. E é isso que está fazendo muitas pessoas errarem, porque elas estão dando ouvido a homens, que infelizmente nós chamamos de pastores, bispos e apóstolos, que muitos ensinam coisas erradas, coisas absurdas, são movidos pela ganância, pelo misticismo, pelo comércio. Eles não ouvem mais o que a Escritura diz, eles estão errando. E ao fazer você ouvir o que eles dizem, eles estão te induzindo ao erro também. Mas eu estou te estimulando e te encorajando e te incentivando a ouvir o que a Escritura diz. Porque o que a Escritura diz, em tempo algum vai fazer você errar, vai fazer você cair, vai fazer você ser induzido ao erro. Não, pelo contrário. As Escrituras vão te esclarecer, vão te encher de conhecimento, vão te encher da verdade, da sã doutrina do Senhor Jesus. As Escrituras vão fazer de tudo para que você seja perfeito, como alguém que está em Cristo Jesus. Porque é assim que tem que ser o procedimento daqueles que estão em Cristo Jesus, tem que ser perfeitos em tudo, mesmo que estejam vivendo no meio de uma geração corrupta e pervertida. Nós devemos entender, pelo que a Escritura diz, que nós devemos ser luzeiros no meio dessa geração corrupta e pervertida, fazendo tudo sem murmuração e contenda. Temos que ser irrepreensíveis diante deles. Temos que ter vida exemplar diante dessa geração corrupta e pervertida. É isso que a Escritura diz para fazermos. Então, é necessário entender isso. Então, cabe a você e a mim agirmos dessa forma, colocarmos nossos ouvidos para ouvir o que a Escritura diz. Só dessa forma iremos cada vez mais progredir, avançar, crescer, se desenvolver. Nós devemos fazer isso. Nós devemos nos empenhar em ouvir as verdades ouvidas, para que delas nunca mais se desviemos. É a hora de fazer isso, porque infelizmente hoje a realidade mostra que muitos não estão agindo assim. E não dando ouvidos ao que está escrito, elas se perdem. Elas ficam à mercê daqueles homens que as estão induzindo ao erro. Então, é hora de se conscientizar disso. Se esse erro está acontecendo hoje, ainda há tempo de se purificar desse erro. Voltar a ouvir ao que a Escritura diz, para podermos prosseguir no caminho, dia após dia, se aperfeiçoando cada vez mais. Porque o caminho do justo, o caminho daquele que dá ouvidos ao que a Escritura diz, é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Então, o que nos espera, se nós dermos ouvido ao que está escrito, é perfeição em Cristo. É isso que nós devemos nos empenhar para fazer com diligência cada vez maior. Ele quer ver essa atitude partindo de nós. O Senhor Jesus quer ver essa atitude partindo de nós darmos ouvidos ao que a Escritura diz.
Então, não podemos falhar nisso. É hora de acertar. É hora de conhecer o que está escrito para podermos acertar. É hora de ouvir o que está escrito, ouvir o que a Escritura diz, para podermos acertar da forma que o Senhor Jesus quer. Porque é isso que Ele concorda e aprova que nós sejamos fazendo, dando ouvidos ao que a Escritura diz. Então, eu vou continuar falando sobre isso em mais alguns vídeos a respeito desse assunto. Porque o que está escrito é: contudo, que diz a Escritura? Então você vai entender aqui o que a Escritura diz para podermos acertar. Porque, infelizmente, a realidade mostra que muitos estão errando por não conhecer o que está escrito, por não dar ouvidos ao que a Escritura diz. Esse é o erro que nós devemos nos purificar. Então eu espero que vocês possam entender isso. Então, nos próximos dias, eu vou falar mais a respeito desse assunto e eu espero que todos possam dar ouvidos ao que eu disse aqui hoje, porque isso é algo que vai servir para a sua e a minha edificação em Cristo Jesus. É isso que eu espero, em nome do Senhor Jesus. Amém.